o Rogério tivesse que escolher uma prioridade até histórica daquilo que ele sente mais feeling de peso de jogo, Corinthians ou Flamengo, por onde ele foca? Corinthians. Até porque a pergunta que eu ia colocar na mesa era essa. O Corinthians está descansado, o Corinthians tem jogador voltando, é um campeonato brasileiro que esses 3 pontos vão fazer muita diferença. Esse jogo é aonde? É no Morumbi, né? Morumbi. É mais um jogo em casa, então acho que tem que levar em conta como é que tá esse adversário também. O Corinthians não vai estar cansado. Tudo bem, tem o Fluminense quarta-feira. Por isso que ele vai pensar jogo a jogo. Não é uma carne assada semana agora. A gente acha que não tá cansado, acaba o jogo, o treinador fala o seguinte: não, mas meu time tava tão desgastado. Aí você fala o seguinte: ué, mas tá cansado o time? Tá. A gente, depois de alguns jogos, chega à conclusão que tá quase todo mundo cansado. Essa que é uma. Não, o calendário é pra todo mundo, Rafa. Todo mundo tá morto. Não, mas aí que tá, assim, o que a Dani falou, eu concordo com ela. O Corinthians não jogou na semana. Teoricamente, o que a gente pensa, quando está mais inteiro. Você me lembrou agora a história dele falar que forçou demais no treino. Então, isso também já dá a métrica de que os jogadores não estão 100%. A gente está vendo um monte de gente voltando de lesão. É que tudo bem, o placar está encaminhado ao Flamengo, então é lógico que o Corinthians pode se tornar mais prioritário. Ele está pensando nesse jogo Não, o assunto é São Paulo. São Paulo. Não, a gente está falando desse jogo aqui, ó. Exatamente, então. Você vai falar que os assuntos estão linkados. Por isso que eu estou te colocando isso. Se estivesse o resultado igual, tá? Entre Flamengo e São Paulo, supondo que fosse um empate ou uma vantagem do São Paulo. Aí a conversa é outra. Mas se eu tivesse 100 milhões na conta, a conversa era outra. Só para dizer. Eu não estava aqui. Só para dizer qual que seria o cenário, porque é complicado. Por mais que tenha uma vaga difícil no meio da semana, vamos colocar que o cenário fosse favorável ao São Paulo. Ele tem o Flamengo na quarta. Só que ele tem esse Corinthians agora, com essa tabela de brasileiro precisando se recuperar e vinha dessa situação de Copa do Brasil. O Rogério ia pensar como também? Aí eu acho que ele ia pensar nas outras 12 rodadas e nas 5 vitórias, porque aí entra a minha teoria, de que ninguém poupa, todo mundo roda elenco, até ter uma final de mata-mata ao teu alcance. Muda tudo. Aí muda o negócio, mas não é o caso. É muito difícil, ele acabou de garantir um outro mata-mata. Vamos olhar para esse Corinthians um pouquinho. Bota a tela aí pra gente, por favor, pra gente mostrar como é importante também focar nesse jogo. A gente está lembrando do histórico recente, né? De jogos do Corinthians no Morumbi, desde 2017, não tem nenhuma vitória. São 3 empates e 7 derrotas. Ok, retrospecto não entra em campo, eu entendo tudo isso. Mas assim, pro São Paulo perder essa marca justo agora, também seria uma coisa ruim. Não, ainda mais com a semana do Rogério, né? Cobrando desempenho, cobrando personalidade, cobrando um São Paulo forte. E pro Corinthians não tem muita desculpa em relação a escalar aquilo que ele tem de melhor, né? É entrar em campo para buscar um resultado que o Yuri Alberto, semana passada, disse que o campeonato ainda para ele está aberto. Então, se o Corinthians ainda entende que o campeonato está aberto... Publicamente e internamente, Facinca, você acredita nisso? Jogo a jogo. O campeonato como um todo está aberto? Sim. Quem disputa com o Palmeiras? Flamengo. Então, com todo respeito ao discurso do Yuri Alberto, é pro torcedor dele, é pro grupo dele, mas aí a gente tem que falar da nossa visão aqui. Hoje, para mim, só uma reviravolta muito grande coloca o Corinthians nessa briga. Matematicamente está? Sim. Na questão que interessa, que é o desempenho para fazer a matemática, está? Não. Mas não pode se reerguer agora, porque tem o Adson e o Fagner, não sei se vai jogar 90 minutos, mas os dois treinaram. Não, pode. O Renato, eu não sei. O Renato também treinou, mas parece que ele vai ser poupado pensando no meio de semana, né? Em quarta-feira. Aí, esse jogo contra o São Paulo, ele pode ser ainda mais um obstáculo para esse Corinthians. Porque se ele tem, aí sim o Corinthians, uma prioridade para o que ele montou neste ano em termos de planejamento, que era pelo menos terminar campeão, pelos investimentos que ele fez de alguma competição, e a que tem mais palpável neste momento é a Copa do Brasil, porque ele ainda segue na briga e para mim tem a vantagem de jogar contra o Fluminense em casa, para uma decisão, e aí tá tudo aberto de novo e tudo bem, Flamengo favorito e tal, mas tá aberto, 2 jogos, Flamengo e Corinthians, vamos ver se o desempenho seja diferente em relação a Libertadores. Aí ele tem esse duelo para pensar e, dependendo do resultado no Campeonato Brasileiro, se afasta ainda mais dessa briga. Só que tem uma coisa aí, o Corinthians tem um dia mais de descanso. Eu falei quarta, não. O jogo que é quarta é Flamengo e São Paulo. O Corinthians joga só na quinta. Na quinta em Itaquera, né? Então, ele tem por obrigatoriedade, nesse sentido, colocar o que ele tem de melhor. Para os 2 jogos. É jogo pro Corinthians quebrar o tabu, então? Vocês acham?
Na teoria, sim, mas o São Paulo vai correr na descida, né, Dani? Correr na descida é melhor do que correr na Olha lá, subida. mais uma. Não, porque é o seguinte, se fosse eliminado ontem... pôr aí no Não, caderno, é pra verdade. cá, caderno. Isso, não. Frasista. Ele é muito Eliminado bom. da Sul-Americana, ia correr na subida. Vamos combinar. Imagine ontem o Atlético Goianiense passou nos pênaltis. Mas Puxa, aí, a Sul-Americana era o título que... Mas se ele for o possível. Poltergar na subida, vai. Não, aí... Subindo a aí Brigadeiro, exceção, Poltergar, Aí vai. Desenvolva, exceção, desenvolva, Entendeu? Rafael Não, Prati, Depende de quem vai desenvolva. correr na subida. A Dani... O São Paulo vai Não, brigar eu pro na clássico. subida, esquece. É, o Na São Paulo descida vai dele vir pro também clássico, vai que é muito bem, não. Não, vai, importante. vai. Pelo vai. tamanho do jogo, pela rivalidade, pela Aí não situação fui eu do São falei Paulo nada. e do Corinthians no Brasileiro. Mas o São Paulo vai mais aliviado. Lógico. É completamente diferente. O cenário de domingo seria um com o São Paulo eliminado ontem e outro com o São Paulo classificado. O cenário de quarta São que vem Paulo tá também. empolgadíssimo também, claro. Tá empolgadíssimo. Foi uma festa no Morumbi. São Paulo jogou o que jogou. Saiu de um 3-1 contra para passar para a final. É diferente. Claro que isso não quer dizer que assim, São Paulo vai aceitar uma atuação fraca. Não é isso. Mas eu acho que muda o ambiente para o jogo. Joga a casca de Muda banana para o Rogério pra ele, Ceni que ele tá trabalhar. se enrolando Rogério aí. Ceni vai escolher jogadores que talvez não São sejam Paulo. titulares, mas com São mais Paulo. tranquilidade. Quinta-feira. Ontem era o jogo duro. Ontem era o jogo duro. No fim, assim, no balanço das horas, como Tudo você pode falava mudar. lá, pode mudar, em relação a tudo isso, quem é favorito? Não tem. Pra mim não tem. Não, Pra não, mim não tem. Não, tem que tudo ter. isso pra si, não tem favorito. Tem que ter, vai ter que dividir Até ficha, porque, como é que não Rafael tem? Prati, clássico é clássico e... É, e vice-versa. Vai ter placar hoje pra ele sair Tem do muro? bolão hoje. Tem bolão. Não, palpite eu não tô. O Zé e o senhor... Não, mas- Você não tá no Não, bolão mas a 90? gente... Não, eles me acabei mandaram de aqui falar o aqui que com o Ó, Tuca tá e com o errado Marcelo. isso. A gente tá Então faz a perdendo, ficha. a gente tá perdendo na briga com 360, porque lá tem uma vinheta com a cara do Rafael Prats. Aqui a gente Mas não a bota ele nem no ficha- bolão. Mas bota a complicado. ficha, Não, que mas não pode gente- ser 5x5, pergunta pra ele, pra que ele Não distribui pode ser ficha no 5 a 5? quadro. Não pode. pode. Ficha não pode dividir 5 a 5. O regulamento brasileiro proíbe empate agora? Não, O regulamento do regulamento é daqui. F90 Que é proíbe. muito mais importante que o do Brasil. É lógico. Sim, exatamente. Ficha, Então ficha, Prati, divida ficha. divida Corinthians as e São Paulo. fichas. São Paulo 6-4. Fala galera, conferimos agora as notícias do São Paulo, classificado. Que virada é essa pra cima do Atlético Goianiense, hein? Eu mesmo estava desacreditado do São Paulo, mas conseguiu o placar de 2-0, foi pros pênaltis e nos pênaltis conseguiu a vaga pra final. Vai ser muito importante para o São Paulo, tá disputando um título novamente. O último título que disputou foi do Campeonato Paulista, que perdeu para o Palmeiras, aquele trágico jogo, né? O jogo de volta lá no Allianz, onde o Palmeiras amassou o São Paulo. Mas São Paulo de volta às finais, vai pegar o Corinthians agora, domingo pelo Campeonato Brasileiro. Já pega o Corinthians com outra cara, com ânimo. O Corinthians era tinha um certo favoritismo contra o São Paulo, mas depois dessa classificação deu um up no ânimo do São Paulo. O São Paulo chega para bater de frente, e se eu tivesse que apostar, sim, São Paulo ganha do Corinthians domingo, hein? Deixa aqui nos comentários também o seu placar para essa partida e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade do seu time, beleza? Tamo junto e até a próxima!